Como é possível que a maior superpotência da antiguidade tenha sido transformada em um reino irrelevante em apenas uma geração? Todo mundo conhece a glória e o ouro do Egito, mas quase ninguém sabe o motivo exato que fez esse império parar de crescer e se fechar para o mundo. Muitos acham que foi apenas uma guerra perdida, mas a verdade é muito mais fria. Foi uma cobrança de dívida. Neste vídeo, vamos revelar a invasão esquecida que serviu apenas para pagar as contas de um exército inimigo e o detalhe econômico que selou o destino dos faraós. Estamos nas margens do rio Eufrates, onde o calor faz o ar tremer e a poeira cobre o horizonte. É o ano 605 a.C. Olhando para o mapa hoje, vemos apenas Israel, Síria e Líbano, mas naquela época, essa faixa de terra era conhecida como a garganta do mundo. Quem controlava aquelas estradas não controlava apenas a religião, controlava o dinheiro. Era a única ponte comercial que ligava a África, a Ásia e a Europa. Se você quisesse vender trigo, ouro ou especiarias, tinha que passar por ali e pagar imposto para quem estivesse no comando. O Egito sabia disso. O faraó Neco II, um homem ambicioso e estrategista, tinha movido suas peças primeiro. Anos antes, ele subiu com seu exército, matou o rei de Judá, Josias, na Batalha de Megido, relatada no segundo livro de Reis, e transformou aquele pequeno reino em um estado vassalo. Basicamente, Judá agora pagava aluguel para existir e jurava lealdade ao faraó. Para os egípcios, a situação parecia resolvida. Eles tinham o controle da ponte, o dinheiro fluindo e a Assíria, sua antiga inimiga, estava em ruínas. Mas o faraó não estava olhando para o norte com atenção suficiente. Do outro lado do rio, uma nova tempestade estava se formando. Não era um rei que liderava as tropas babilônicas, mas um príncipe herdeiro, jovem e com algo a provar. Seu nome era Nabucodonosor. As crônicas babilônicas, tabuletas de barro encontradas por arqueólogos que registram esses eventos com precisão de dias, descrevem uma movimentação militar rápida e agressiva. Nabucodonosor não estava ali para negociar fronteiras. Ele estava ali para tomar tudo. A situação de Judá era a pior possível. O povo de Jerusalém olhava para o Egito como o irmão mais velho e forte que os protegeria. Eles acreditavam que, enquanto pagassem os tributos ao faraó, estariam seguros atrás das muralhas. Mas Neco II cometeu um erro de cálculo fatal. Ele achou que a distância protegeria seu exército e que os babilônios levariam meses para organizar um ataque real. Portanto, ele estacionou suas tropas na cidade fortificada de Carquemis e esperou, confiante de que sua fama seria suficiente para espantar qualquer desafiante. Ele não sabia que Nabucodonosor tinha marchado com uma velocidade que os historiadores militares até hoje consideram impressionante. O choque entre as duas maiores potências do mundo antigo não seria uma batalha equilibrada. Seria um acerto de contas que mudaria a geografia política para sempre. E nesse vídeo, você ainda vai descobrir o que realmente aconteceu quando esses dois exércitos colidiram e por que não sobrou ninguém para contar a história do lado egípcio. Vai entender como um empate sangrento anos depois fez Judá cometer o pior erro de sua existência. E por último, vamos revelar a invasão secreta ao Egito que pouca gente sabe que aconteceu, mas que uma tabuleta quebrada confirmou ser verdade. O massacre não durou dias, durou horas. Quando as forças babilônicas cruzaram o rio Eufrates, a infantaria egípcia foi varrida do mapa. O relato bíblico no livro de Jeremias, capítulo 46, descreve esse momento como um dia de vingança, onde a espada devorou até se fartar. Mas o que a crônica babilônica, conhecida pelos historiadores como ABC5, revela é ainda mais brutal. O texto cuneiforme diz claramente que nenhum homem escapou. Os soldados egípcios que não morreram no campo de batalha tentaram fugir para a região de Ramate, mas Nabucodonosor os perseguiu e garantiu que não sobrasse ninguém para voltar ao Egito e contar a história. O mundo antigo assistiu em choque. Em uma única tarde,
A superpotência que dominava a região há séculos simplesmente evaporou. O caminho para o sul, passando pela Síria e descendo até as portas de Jerusalém, estava agora escancarado. Para os reis locais, isso significava pânico. O protetor deles estava morto. Agora, a Babilônia era a dona do pedaço e cobraria a lealdade de todos. Nabucodonosor estava pronto para marchar para o sul e consolidar seu novo império, tomando cidade por cidade. Mas, no auge da vitória, em agosto de 605 a.C., um mensageiro coberto de poeira chegou ao acampamento babilônico com uma notícia urgente da capital. O pai de Nabucodonosor, o rei Nabopolassar, havia morrido. Isso mudava tudo. Na política da Babilônia, um trono vazio era um convite para usurpadores e traidores. Se Nabucodonosor ficasse na fronteira comemorando a vitória militar, ele perderia a coroa em casa. Ele tinha uma escolha impossível: garantir a conquista territorial ou garantir o seu direito de governar. A decisão foi imediata. Ele entregou o exército, os cativos e os espólios de guerra aos seus generais, para que voltassem pelo caminho normal e seguro. Enquanto isso, ele montou em seu cavalo e, com uma pequena escolta, disparou pelo deserto escaldante. Foi uma corrida de 800 quilômetros feita em apenas 23 dias, um tempo recorde para a época. Ele chegou à Babilônia a tempo de segurar a mão de uma estátua do deus Marduk e ser coroado rei, garantindo o poder absoluto. Essa pressa salvou seu trono, mas teve um custo alto na política externa. Ao abandonar a campanha militar no meio para voltar para casa, Nabucodonosor deixou a região da Terra Prometida conquistada no papel, mas não totalmente controlada na prática. Os reis de Judá e das nações vizinhas viram as costas do novo rei se afastando e respiraram aliviados, achando que o pior tinha passado. Eles interpretaram aquela retirada tática como uma falta de interesse ou fraqueza, e foi exatamente essa leitura errada do cenário que plantou a semente para a tragédia que viria a seguir. Nabucodonosor tinha ido embora, mas ele voltaria. Só que, na próxima vez, ele encontraria uma resistência que ele não esperava e que faria o exército invencível sangrar. 4 anos se passaram desde a coroação às pressas. Em novembro de 601 a.C., a Babilônia decidiu que era hora de parar de rondar a vizinhança e chutar a porta da frente. Nabucodonosor marchou para o sul, não para intimidar as pequenas cidades de Judá ou da Fenícia, mas para invadir o próprio Egito. O plano era simples: esmagar o faraó Neco II em sua própria casa e acabar com a concorrência global de uma vez por todas. Mas a guerra raramente segue o roteiro. O exército egípcio não estava mais correndo desorganizado como na batalha anterior. Desta vez, eles estavam entrincheirados na fronteira, prontos para morrer defendendo seu território. O choque entre as duas forças foi brutal. A crônica babilônica que registra esse ano é surpreendentemente honesta para um documento oficial, que geralmente só conta vitórias. O texto cuneiforme diz que os dois lados lutaram no corpo a corpo e infligiram baixas pesadas um ao outro. Não houve desfile da vitória. Nabucodonosor olhou para o campo de batalha coberto de corpos, viu suas carruagens de guerra destruídas e fez o impensável. Deu a ordem de recuar. O exército invencível voltou para casa mancando, sem espólios e sem glória. Para os espiões e observadores em Jerusalém, aquele recuo parecia um sinal divino. O rei Jeoaquim, que governava Judá como vassalo da Babilônia há 3 anos, viu o gigante sangrar e fez o cálculo mais perigoso da história de seu povo. Ele acreditou que o poder tinha mudado de mãos novamente. Na cabeça dele, se o Egito conseguiu parar a Babilônia, então era seguro voltar para os braços do faraó. Jeoaquim parou de pagar os tributos, cortou o fluxo de ouro, prata e suprimentos que mantinha a Babilônia longe de seus portões. Foi uma aposta alta baseada na ideia de que Nabucodonosor estava acabado. Mas Jeoaquim não tinha acesso aos diários de guerra da Babilônia. O recuo de Nabucodonosor não foi uma desistência, foi uma pausa técnica. Os registros mostram que ele passou o ano seguinte inteiro,
o ano 600, sem lançar nenhuma campanha militar. Ele ficou em seu palácio, mas não estava descansando. Ele estava reconstruindo. A crônica detalha especificamente a produção massiva de novos carros de guerra e o recrutamento agressivo de cavalos e soldados para repor as perdas. Enquanto Jerusalém celebrava uma liberdade falsa, o rei da Babilônia estava transformando sua frustração em uma máquina de guerra renovada e mais letal. O silêncio que vinha do norte não era de paz. Era o som de espadas sendo afiadas para uma vingança específica. E quando essa nova força finalmente marchou, ela não estava indo para o Egito. Ela tinha um novo alvo principal: o rei que ousou trair o contrato de vassalagem. A vingança chegou às portas de Jerusalém no começo de 597 a.C., mas o cenário tinha mudado drasticamente. O rei Jeoaquim, que causou toda essa confusão ao parar de pagar os impostos, morreu antes que as tropas babilônicas chegassem, deixando a coroa e o problema para seu filho de 18 anos, Joaquim. O jovem rei subiu nas muralhas e olhou para o horizonte, esperando ver as bandeiras do Egito vindo ao resgate. Mas a estrada para o sul estava vazia. O faraó Neco II tinha aprendido a lição no confronto anterior e decidiu que não valia a pena sacrificar mais soldados egípcios para salvar uma cidade nas montanhas. Judá estava completamente sozinha. O que acontece a seguir é um dos eventos mais bem documentados da antiguidade. Não dependemos apenas do texto bíblico de Reis ou Crônicas para saber os detalhes. No Museu Britânico, existe uma tabuleta de barro, catalogada como BM201946, que funciona como um recibo oficial dessa conquista. O texto cuneiforme registra a data exata da queda da cidade, dia 2 do mês de Adar. Nabucodonosor não precisou derrubar as muralhas dessa vez. O jovem rei Joaquim, percebendo que o socorro egípcio era uma ilusão, fez a única coisa lógica para evitar um massacre. Abriu os portões e se rendeu. Nabucodonosor entrou na cidade, mas sua estratégia não foi a destruição total, foi a decapitação intelectual. Ele sabia que para controlar uma nação rebelde, não bastava trocar o rei. Era preciso remover a capacidade de pensar e lutar. Ele ordenou a deportação da elite de Jerusalém. Em filas longas de prisioneiros, ele levou embora os ferreiros que faziam as armas, os soldados treinados, os artesãos e os nobres. Foi nessa leva que figuras bíblicas, como o profeta Ezequiel, foram arrastadas para a Babilônia. O objetivo era deixar em Judá apenas os camponeses e os pobres, gente que, na visão dele, não teria recursos nem liderança para organizar outra revolta. Para gerenciar o que sobrou do reino, Nabucodonosor escolheu um tio do rei exilado, um homem chamado Matanias, e mudou seu nome para Zedequias. Ele o colocou no trono com uma condição simples: jurar lealdade à Babilônia em nome do próprio Deus de Israel. Zedequias era para ser apenas um gerente, um fantoche que manteria a ordem e o fluxo de tributo. Parecia o plano perfeito de pacificação. Mas dentro das muralhas, os nobres que escaparam da deportação não viram aquilo como o fim. Eles viram um rei fraco, que podia ser manipulado. Zedequias jurou obediência, mas a pressão interna para quebrar esse juramento começou no dia seguinte à partida dos babilônios. O palco não estava montado para a paz, mas para uma traição ainda pior. No sul, a mudança de liderança foi o fósforo que acendeu o pavio. O velho faraó Neco morreu e, em seu lugar, assumiu Aprias, chamado na Bíblia de Hofra. Diferente de seu antecessor, que tinha aprendido a respeitar a força da Babilônia, Apris era agressivo e queria o levante de volta. Ele enviou embaixadores secretos para Jerusalém com uma proposta tentadora. Se Zedequias parasse de pagar tributos a Nabucodonosor, o Egito enviaria seu exército e sua marinha para garantir a independência de Judá. Dentro das muralhas de Jerusalém, essa oferta dividiu o governo em dois grupos rivais, que travavam uma guerra de narrativas. De um lado estava o profeta Jeremias, que atuava quase como um analista político realista.
Ele andava pelas ruas com uma canga de madeira no pescoço, um instrumento usado em bois para ilustrar visualmente sua mensagem. Aceitem o jugo da Babilônia e vivam, ou rebelem-se e morram. Do outro lado estava Hananias e os nobres nacionalistas, que vendiam a ideia de que o Egito era a salvação e que a Babilônia cairia em 2 anos. Hananias chegou a quebrar a canga de madeira de Jeremias no templo, um ato simbólico que levou a multidão à loucura, acreditando que a vitória era certa. Zedequias, o rei que deveria liderar, ficou paralisado no meio desse fogo cruzado. Ele sabia que a Babilônia tinha espiões em toda parte, mas a pressão dos seus generais e a promessa de apoio militar do faraó falaram mais alto. As cartas de Laquis, documentos escritos em pedaços de cerâmica encontrados nas ruínas da cidade vizinha de Laquis, mostram o nível de tensão e a dependência de sinais de fogo para a comunicação entre as cidades de Judá nessa época. Zedequias cedeu. Ele rasgou o tratado de vassalagem e parou de enviar o ouro para a Babilônia. Se você acredita que é melhor ouvir a verdade dura do que uma mentira doce, comente. A verdade liberta. O Egito prometeu proteção total, mas Nabucodonosor não era homem de esperar o inimigo se organizar. Sua resposta não foi diplomática, foi logística. Antes que o faraó Apris conseguisse mobilizar suas tropas para subir a costa, o exército babilônico já estava cercando Jerusalém novamente. Desta vez, não haveria negociação, deportação seletiva ou troca de reis. A cidade estava trancada, ninguém entrava, ninguém saía. E enquanto a comida começava a acabar dentro dos muros, os vigias de Zedequias olhavam para o horizonte, esperando a poeira das carruagens egípcias que tinham prometido chegar. O socorro viria, mas ele traria uma das maiores decepções da história militar antiga. O milagre parecia ter acontecido. De repente, o barulho constante dos arietes batendo nos portões e das flechas voando parou. Os vigias de Jerusalém olharam para baixo e viram o impensável. O exército babilônico estava desmontando o acampamento. Eles estavam virando as costas e indo embora. A poeira no horizonte confirmava que o faraó Apris tinha cumprido sua palavra. O exército egípcio tinha cruzado a fronteira e Nabucodonosor, não querendo lutar em 2 frentes ao mesmo tempo, foi obrigado a levantar o cerco para interceptar a nova ameaça. Dentro da cidade, o alívio virou euforia. O rei Zedequias parecia um gênio militar por ter confiado na aliança com o Egito. Os nobres que pediam guerra comemoravam, dizendo que Deus tinha protegido Jerusalém mais uma vez. Apenas Jeremias mantinha o tom sóbrio, avisando no capítulo 37 de seu livro que aquilo era uma ilusão temporária, dizendo que mesmo que os babilônios fossem apenas feridos, eles voltariam para queimar a cidade. Ninguém quis ouvir. A sensação era de que o pesadelo tinha acabado. Mas o encontro entre as superpotências não foi a batalha épica que Judá esperava. Quando os generais egípcios viram o tamanho e a disciplina das forças de Nabucodonosor vindo em sua direção, fizeram um cálculo frio de custo-benefício. Salvar Jerusalém não valia o risco de perder o núcleo do exército do faraó. Sem disparar uma flecha decisiva, o Egito deu meia volta e retornou para o Nilo. Eles abandonaram seus aliados à própria sorte. A Bíblia, através do profeta Ezequiel, chamaria o Egito depois de cana quebrada, um apoio que fura a mão de quem se apoia nele. A volta dos babilônios foi aterrorizante. Eles retornaram com raiva dobrada e a determinação de encerrar o problema de Judá para sempre. O cerco que se seguiu em 587 a.C. foi absoluto. O livro de Lamentações descreve cenas de fome extrema, onde a pele das pessoas grudava nos ossos. Quando os muros foram finalmente rompidos, não houve clemência. O Templo de Salomão, o centro da identidade daquele povo, foi saqueado e incendiado. Zedequias tentou fugir à noite, mas foi capturado nas planícies de Jericó. Ele foi forçado a ver a execução de seus filhos antes de ser cegado e levado acorrentado para a Babilônia. Jerusalém era agora um monte de cinzas fumegantes.
A linhagem dos reis parecia ter sido cortada da terra. Nabucodonosor tinha vencido e pacificado a região, mas guerras desse tamanho custam caro. Ele tinha gastado uma fortuna para mover tropas, alimentar soldados e construir máquinas de cerco por ano. O cofre da Babilônia precisava ser reposto e o saque de Jerusalém, embora simbólico, não cobria todas as despesas do império. O rei precisava de um alvo mais rico, um lugar onde o ouro não fosse apenas decoração de templo, mas a base da economia mundial. E ele sabia exatamente onde encontrar esse dinheiro. Tiro não era apenas uma cidade, era um cofre trancado no meio do mar. Localizada na costa do atual Líbano, essa fortaleza fenícia era o centro bancário do mundo antigo e tinha uma vantagem geográfica irritante. A parte principal ficava numa ilha, separada do continente por meio quilômetro de água profunda. Nabucodonosor chegou ali esperando uma vitória rápida para pagar as contas da guerra em Jerusalém, mas encontrou um pesadelo logístico que duraria 13 anos. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século que teve acesso a registros fenícios que hoje estão perdidos, confirma a duração absurda desse cerco. Não foi uma batalha, foi uma obra de engenharia militar lenta e dolorosa. Sem uma marinha capaz de bloquear o porto, os babilônios tiveram que aterrar o mar, jogando toneladas de pedras e terra na água para tentar construir uma estrada até a ilha. O profeta Ezequiel, no capítulo 29, descreve a condição física deplorável das tropas babilônicas, dizendo que toda a cabeça ficou calva e todo o ombro ficou em carne viva. Isso acontecia pelo uso constante de capacetes pesados e pelo trabalho forçado de carregar entulho por mais de uma década sob o sol do Mediterrâneo. Quando a cidade finalmente capitulou em 573 a.C., os soldados babilônios correram para os palácios e templos esperando a recompensa por tanto sofrimento, mas encontraram o vazio. Durante os 13 anos de cerco, a elite de Tiro usou sua frota de navios, que a Babilônia não conseguia interceptar, para evacuar o tesouro real e as riquezas comerciais para suas colônias no norte da África. Nabucodonosor tinha vencido a guerra, mas tinha falido o exército. Ele gastou uma fortuna para conquistar uma pedra vazia. O clima no acampamento era de motim. Mercenários não lutam por patriotismo, lutam por saque. Se o rei não pagasse, eles se voltariam contra ele. Foi nesse momento de crise financeira aguda que Ezequiel registrou uma profecia que mudou o foco da campanha. O texto bíblico diz que Deus reconheceu que Nabucodonosor e seu exército trabalharam duro em Tiro, sem receber salário. Portanto, o próprio Deus daria a terra do Egito como pagamento pelo serviço prestado. A invasão do Egito deixou de ser apenas uma estratégia de defesa de fronteira. Agora, era uma necessidade econômica urgente. O rei da Babilônia tinha um cheque divino nas mãos, mas, para descontar esse valor, ele precisaria marchar contra um país que estava prestes a entrar em colapso sozinho. O colapso começou com um motim militar no delta do Nilo em 568 a.C. O faraó Apris, o mesmo homem que prometeu ajuda a Jerusalém e falhou, agora enfrentava a fúria do seu próprio povo. Seus mercenários se voltaram contra ele e um de seus generais, chamado Amazis, aproveitou o caos para tomar a coroa. O Egito estava dividido, com irmão lutando contra irmão, e as defesas da fronteira ficaram desguarnecidas. Para os vigias babilônios, aquilo não era apenas uma notícia política, era o sinal de ataque que eles esperavam há décadas. Nabucodonosor já não era o jovem príncipe que corria pelo deserto. Ele estava no 37º ano de seu reinado, um governante idoso para os padrões da antiguidade, mas sua memória era longa. Ele sabia que o Egito instável era a chance de ouro para cumprir a profecia de Ezequiel e pagar seu exército. Ele lançou sua última grande campanha militar. Desta vez, o objetivo não era apenas parar na fronteira. As tropas da Babilônia marcharam para dentro do território africano, aproveitando a guerra civil egípcia para saquear, destruir e humilhar a antiga superpotência. Durante muito tempo, historiadores céticos duvidaram que essa invasão tivesse ocorrido.
principalmente porque os egípcios, como qualquer nação orgulhosa, não escreviam sobre suas derrotas em monumento. Eles simplesmente apagavam os registros, mas a confirmação veio de um pedaço de barro quebrado guardado no Museu Britânico. A tabuleta, catalogada como BM 33041, é um fragmento de uma crônica babilônica que sobreviveu ao tempo. O texto está danificado, o que é frustrante para nós hoje, mas as palavras legíveis são claras. A tabuleta cita explicitamente o ano 37 de Nabucodonosor e descreve uma marcha militar contra o Egito e contra o rei Amazis. Ela menciona soldados, cavalos e batalhas. O texto corta justamente na parte do resultado final, como um filme que acaba antes da cena principal. Mas a dedução histórica preenche essa lacuna. Como o Egito continuou existindo como reino independente depois disso, sabemos que Nabucodonosor não anexou o país como fez com Judá. Ele entrou, pegou o que queria, quebrou o orgulho egípcio e foi embora. Foi uma expedição punitiva, um ataque rápido e violento para mostrar quem mandava no mundo. O faraó Amazis sobreviveu e continuou no trono, mas o Egito que emergiu dessa invasão era uma sombra do seu passado glorioso. Eles nunca mais tentaram expandir suas fronteiras para o norte ou desafiar a Babilônia novamente. Tinham se tornado o que a Bíblia chamou de um reino humilde. Mas o profeta Ezequiel falou de algo mais misterioso, um período de 40 anos de desolação. Como explicar uma profecia de vazio total sobre um país que continuou habitado? A resposta não está na geografia, mas na geopolítica da humilhação. O Egito não virou um deserto de areia vazio. As fazendas nas margens do Nilo continuaram produzindo trigo, e as cidades não sumiram do mapa da noite para o dia. Isso gera uma dúvida imediata para quem lê o texto bíblico de Ezequiel, capítulo 29, que fala explicitamente em 40 anos de desolação, onde nem pé de homem nem de animal passaria por lá. Para o leitor moderno, parece que a profecia falhou, mas para o observador daquela época, a desolação não era sobre a extinção da vida biológica, mas sobre a morte da relevância política. Antes da invasão de Nabucodonosor, o Egito era a voz que ditava as regras no Oriente Médio, a sombra onde reinos menores como Judá buscavam proteção. Depois da passagem das tropas babilônicas, o país se fechou em uma concha. Tornou-se exatamente o que a profecia descreveu: um reino humilde. Eles pararam de projetar poder para fora. Não havia mais exércitos egípcios marchando para a Síria ou frotas navais tentando controlar o comércio do Mediterrâneo. O Egito entrou em um período de silêncio internacional que durou décadas, funcionando apenas para sobreviver internamente, sem nunca mais se levantar sobre outras nações como uma superpotência imperial. Temos provas físicas dessa quebra de soberania e da deportação de sua elite. Nas ruínas da Babilônia, arqueólogos descobriram um conjunto de documentos administrativos, conhecidos como arquivos de Weidner. Esses textos são listas contábeis chatas, mas reveladoras, que registram a distribuição de rações de óleo e comida para prisioneiros estrangeiros mantidos na capital. E no meio dos nomes, aparecem príncipes, artesãos, construtores navais e nobres egípcios. Isso confirma que houve um exílio. Nabucodonosor arrancou as melhores mentes do Egito e as levou para servir no centro do seu império, exatamente como tinha feito com os judeus anos antes. Para a Babilônia, o resultado foi perfeito. Nabucodonosor não queria governar o Egito. Era longe demais e caro demais para administrar. Ele queria apenas quebrar as pernas do inimigo para que ele não conseguisse mais andar fora de casa. Ao neutralizar o faraó, ele garantiu que ninguém mais na Terra Prometida tivesse um aliado forte para financiar rebeliões. A missão estava cumprida. O rei da Babilônia tinha derrotado a maior civilização da história e varrido o reino de Judá do mapa. Ele achava que tinha garantido seu legado eterno em pedra e ouro, mas a ironia do destino é que, ao tentar destruir Jerusalém para consolidar seu poder, ele acabou criando a ferramenta que preservaria a identidade dos seus inimigos para sempre. Nabucodonosor acreditava que,
Ao queimar o templo de Jerusalém, ele estava matando o Deus de Israel. Ele não poderia estar mais errado. O exílio na Babilônia, que deveria dissolver a identidade dos judeus no meio de uma cultura pagã, acabou funcionando como um forno de purificação. Sem um templo físico para fazer sacrifícios e sem terra para plantar, o povo foi forçado a se voltar para algo que o fogo não podia destruir: os rolos das Escrituras. Foi nas margens dos rios da Babilônia que o sistema de sinagogas nasceu e que a idolatria, o grande pecado que atormentou Judá por século, foi finalmente abandonada. O rei babilônico queria acabar com a nação, mas, sem querer, ele forjou a estrutura religiosa que permitiria ao judaísmo sobreviver por mais 2.500 anos. Enquanto isso, o destino do próprio império de Nabucodonosor foi cruel e rápido. A glória da Babilônia, com seus jardins suspensos e portões azuis de Ishtar, durou menos que a vida de um homem. Apenas 23 anos após a morte do grande rei, em 539 a.C., os persas invadiram a cidade sem precisar derrubar uma única parede, exatamente como profetizado. O ouro que Nabucodonosor saqueou do Egito e de Jerusalém trocou de mãos, e a cidade que se dizia eterna começou sua lenta decadência até virar um monte de ruínas enterradas na areia do atual Iraque. Olhando para o mapa hoje, a ironia é brutal. O Egito, a superpotência que parecia imortal, perdeu sua soberania e passou a ser governado por persas, gregos, romanos e árabes, cumprindo o papel de reino coadjuvante. A Babilônia desapareceu completamente, existindo apenas em museus e livros de história. Mas a pequena faixa de terra entre o mar e o deserto, a terra prometida e o povo que Nabucodonosor tentou aniquilar, ainda estão lá. O conquistador achou que era o autor da história, mas ele foi apenas uma ferramenta. A maior realização de sua vida não foi construir um império, mas servir de catalisador para que a fé de seus inimigos se tornasse inquebrável. Agora clique no vídeo na tela para descobrir como era viver nas cidades no tempo de Jesus. São costumes e tradições que se perderam no tempo. Clique no vídeo na tela e assista.